Gostaria que você ficasse com os teus olhos fechados. Nós vamos fazer mais uma oração e nós vamos pedir para que a presença de Deus venha de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. E nós vamos clamar para que esta noite nós venhamos sair daqui diferente de como a gente entrou. Então, com toda a tua força, com toda a intensidade, você vai começar a pedir pela presença de Deus nesta noite sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos nesta noite na tua presença e o que nós mais queremos é a tua glória manifesta. Nós queremos sentir o peso da tua presença, nós queremos sair daqui com as nossas estruturas abaladas pela tua glória. Invade os nossos corações, os nossos pensamentos, invade, Senhor, o mais profundo do nosso interior. Nós queremos sair daqui tocados pela tua palavra, queremos sair daqui avivados pela tua palavra, queremos sair daqui convictos de que só o Senhor é Deus, de que não existe vida longe do Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração e que todas as distrações sejam canceladas agora. Em nome de Jesus, declaro os nossos pensamentos cativos somente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você está preparado para a palavra de hoje? Amém. Então vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com você uma palavra muito importante que desde a pandemia Deus tem falado muito ao meu coração. Todos os dias Deus tem ministrado ao meu coração, todas as circunstâncias Deus tem ministrado ao meu coração essa palavra. E eu quero falar com você. O tema é o segredo do sucesso. Não precisa me responder, mas pensa aí com os teus botões. Você gostaria de ser uma pessoa bem-sucedida? Ou você é uma pessoa bem-sucedida? E você sabe o que é sucesso? O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Você pode até dizer para mim, Gisele, sucesso, pelo que eu vejo, é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que tem fama, é uma pessoa que tem uma casa bacana, é uma pessoa que tem popularidade. E de fato, quando a gente olha para uma pessoa e a gente encontra estas coisas, a gente fala, essa pessoa, ela é bem-sucedida. Se você vê ela então em um carro importado, em um carro legal, você fala, realmente essa pessoa, ela tem sucesso. Porque normalmente nós atrelamos sucesso ao quê? Recursos financeiros. Normalmente nós fazemos isso. E no mundo secular isso é normal. As pessoas, elas trabalham a vida toda, elas se dedicam para ter o quê? Sucesso, para ter coisas, para ter patrimônio. E elas trabalham, se dedicam, estudam muito para ter sucesso, para melhorar de vida. E isso está errado? Não, está certo. Nós de fato, nós devemos estudar, nós devemos ter habilidades, nós devemos nos aperfeiçoar, nós devemos ter projetos de vida, nós precisamos ter um bom plano. Mas eu quero dizer para você que do ponto de vista cristão, o sucesso, ela tem uma outra vertente. Ela não tem a ver com dinheiro, ela não tem a ver com fama, ela não tem a ver com o carro que você usa. O sucesso do ponto de vista cristão, ele tem outra vertente, outra conotação. E é sobre isso que nós vamos trabalhar esta noite. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 6, 33, um texto muito conhecido. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que esse texto simples, que a gente já ouviu várias vezes, ele está dizendo?
Ele está dizendo que acima de todas as preocupações, acima de todas as circunstâncias, eu tenho que buscar a Deus. Acima de qualquer plano, acima de qualquer sonho ou objetivo, eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar. Esse deve ser o posicionamento de um cristão. Eu tenho que buscar mais a Deus do que eu busco ter sucesso, do que eu busco ter habilidades, do que eu busco ter patrimônios, do que eu busco bater as minhas metas, conquistar os meus sonhos. A minha busca pela presença de Deus, ela deve ser maior do que todas estas coisas. Sabe por quê? Porque a minha vida e a sua, aqui nessa terra, ela tem um limite, ela vai ter um fim. Vai chegar um dia em que nós não estaremos mais aqui, mas existe uma vida na eternidade, e essa vida, como diz a palavra eternidade, é para sempre, e é com essa vida que eu devo me preocupar. Eu preciso, e é legal, porque a Bíblia diz que no mundo, para eu buscar ter uma vida abundante em Deus, mas a minha preocupação e a minha maior busca deve ser pela minha eternidade. Uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido, que sucesso não é, igual eu falei, dinheiro, mas é eu ter certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. Isso é sucesso. Você ter a convicção de que se você morrer, você vai passar a eternidade com Deus, porque a eternidade, você acreditando ou não, ela vai chegar para todos nós, ou com Deus, ou com o diabo, ou nas trevas. Isso é fato, você acreditando ou não, é fato. Só que a gente vive uma vida desesperada aqui nessa terra, e nós esquecemos da nossa maior busca, que deve ser pela presença de Deus. Esse deve ser o nosso desejo, a nossa intenção, toda a nossa energia deve estar voltada em buscar a presença de Deus. Uma coisa muito importante que a gente precisa colocar dentro do nosso coração, que é muito melhor uma palavra de Deus do que um bom plano. É muito melhor uma palavra de Deus do que um dinheiro guardado, do que um patrimônio. Porque quando você tem uma palavra de Deus, não importa a situação, a circunstância que você está vivendo, a palavra de Deus, ela tem capacidade, condição e poder para romper com qualquer coisa, com qualquer objeção. Então é isso que nós precisamos, uma palavra de Deus e não um bom plano, uma palavra de Deus e não uma conta bancária gorda. É isso que nós precisamos. Ah, Gisele, mas você está falando que dinheiro... Não estou falando disso, tá? É legal você ter tudo isso, mas o que eu quero que você entenda, que hoje eu quero falar da importância da nossa busca pela presença de Deus com intensidade. E é isso que faz a diferença. Você pode ver muitas pessoas vivendo, sobrevivendo no mundo. Poucas conseguem viver, poucas conseguem ter a vida de Deus. As pessoas, elas estão vivendo em pânico, em fobia, em ansiedade, em transtornos, em problemas. Elas estão preocupadas com o status, com curtidas, e elas não estão preocupadas com a presença de Deus. Os valores, eles estão invertidos. Nós queremos viver milagres, nós queremos viver vida plena, nós queremos viver vida abundante, mas nós esquecemos de buscar a Deus. E todas estas coisas só é possível em quem? Em Deus. Não existe vida plena e abundante longe de Deus. E é isso que a gente vai trabalhar bastante hoje. Eu quero falar com vocês de 3 armas poderosas para você ter sucesso. A primeira arma, a primeira dica para você ter sucesso no mundo espiritual, na sua vida com Deus, é o jejum. Você sabe o que é jejum? Jejum é abstinência de alimentos. Tem pessoas que falam assim: eu vou jejuar de telefone, rede social,
eu vou jejuar de novela, misericórdia, eu vou jejuar disso e daquilo. Não, jejum é abstinência de alimentos, não tem nada a ver com essas outras coisas. Claro, é legal você deixar, né, de ficar vendo isso aqui para tirar um tempo para orar, é bacana, mas jejum é abstinência de alimento. Quando a gente fala de abstinência de alimento, todas as vezes que a gente fala de jejum, são pessoas que elas estão o quê? Subjugando a carne delas para quê? Para liberar o espírito para ouvir a voz de Deus. Então, o jejum nada mais é do que nos deixar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Você pode falar: Gisele, nossa, eu não sei ouvir a voz de Deus, eu não entendo, parece que Deus não fala. Tá aí uma prática legal. Se você quer ouvir a voz de Deus, pratique o jejum, você vai se tornar mais sensível à voz de Deus. Não tem mágica, não tem mágica. Eu quero ouvir a voz de Deus, então se coloque em jejum, separa um período para você dizer que quem governa a tua vida é quem? É Deus, e você vai se abster daquele alimento para você estar buscando a presença de Deus. Então o jejum, ele tem essa finalidade de nos deixar sensíveis à voz de Deus. Uma outra coisa bem bacana que o jejum nos proporciona, está lá em Tiago 4,10. O jejum, ele serve para nos humilhar diante da presença de Deus, para que a gente possa alcançar a graça e o favor de Deus. Em Tiago 4,10 diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Esdras 8, do 21 ao 23, diz o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para todas a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos do caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então, o jejum, lembra que eu falei, ele nos deixa sensível? Então, todas as vezes que você precisa de uma direção na tua vida, eu indico e eu sugiro você a praticar o jejum. Você vai ter mais assertividade nas direções que você precisa tomar na tua vida. Seja ela no nível profissional, familiar, você vai ter mais clareza do que você precisa fazer. Eu não sei se você já passou por uma situação que você fala assim: meu Deus, e agora? Direita ou esquerda? Para frente ou para trás? O que eu vou fazer com esse problema? A melhor solução é buscar a presença de Deus, é praticar o jejum. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões na ansiedade ou no calor das emoções. Todas as vezes que a gente está emocionado demais, a gente normalmente decide errado. Então busque uma resposta, uma direção de Deus. E você vai ver que quanto mais você busca de Deus para alguma situação da tua vida, você vai ter menos chance de errar. Você vai conseguir ter clareza naquilo que de fato você deve fazer. E eu tenho certeza que é o desejo de cada um de nós, seguir a direção de Deus. É por isso que você está aqui hoje, porque você quer uma palavra de Deus, uma direção para a sua vida, uma direção para a sua família. Então, a melhor coisa a fazer, pratique o jejum. Ah, mas não é fácil. Quem disse que ia ser fácil? Estudar não é fácil, trabalhar não é fácil. Buscar a Deus também não é fácil, porém a recompensa, ela é grandiosa. Uma outra coisa muito interessante, que é importante a gente prestar bastante atenção, que também é o segredo para que a gente possa ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, é a leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus.
Nós perecemos porque nos falta sabedoria, nos falta entendimento e compreensão das coisas. Nós não vivemos toda a plenitude das promessas de Deus, por quê? Desconhecemos. As promessas estão na Bíblia. E aí eu vivo aquém daquilo que Deus tem para mim, por quê? Porque eu não me dedico à leitura da Bíblia. Muitas pessoas passam 1 hora, 2 horas na rede social, mas não tem condição de passar 10 minutos lendo a palavra de Deus. Por quê? Dá sono, dá preguiça, dá um monte de coisa. Se dedique à leitura da palavra de Deus. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, 2000 e com a palavra de Deus. Eu comecei a ler ela com tanta intensidade, eu decorava tantos versículos, eu decorava a palavra grega, todos os dias era um versículo novo. E naquele período que eu estava, nesse propósito de leitura da Bíblia, eu fui batizada com a palavra de Deus. Como assim, Gisele? Batismo é na água, né? Eu fui totalmente mergulhada na palavra de Deus. E todas as lutas que eu estava enfrentando, todas as crises existenciais e emocionais, eu venci tudo com o quê? Com a palavra de Deus. Fiz terapia, tomei medicamento, mas o que me ajudou a enfrentar todas estas coisas foi a palavra de Deus, porque toda hora, todas as vezes que o diabo lançava uma palavra, uma flecha, eu rebatia com uma palavra da Bíblia, uma promessa de Deus. Todas as vezes vinha um pensamento, vinha um desejo, vinha uma flecha no meu coração e eu começava a recitar a palavra de Deus. E isso transformou a minha vida de uma maneira sobrenatural. Essa experiência com a palavra de Deus. Não precisa me responder, mas quanto tempo você se dedica ao estudo da palavra de Deus? Pensa aí com os teus botões. Lembrando que nós vamos passar a eternidade com Deus. Aqui é só um ensaio do que vai acontecer lá. Se você não consegue jejuar, se você não consegue ler a Bíblia, tipo assim, o que você vai fazer no céu, né? Você não consegue separar um tempinho para Deus. Então nós temos que colocar prioridade e valor naquilo que de fato é prioridade e tem valor nas nossas vidas, que é a presença de Deus. Nós não podemos esquecer destes detalhes. Igual eu falei, todo mundo quer ter vitória, todo mundo quer respostas de oração respondidas, mas nós esquecemos de ouvir a voz de Deus, de nos conectar com Ele através da palavra. E não tem como. Deus deixou isso aqui para nos instruir, para nos guiar, e a gente quer viver uma vida longe e querendo resposta e sucesso e direção. Não tem como, não faz sentido. Tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre pessoas que leem a Bíblia. Foi feito esse experimento com muitas pessoas, mais de 40 mil pessoas, e foi constatado que pessoas que liam a Bíblia regularmente, elas tinham menos problemas com vícios, com pornografia, né, vícios de droga, de bebida, álcool, pornografia, tinha menos problemas com pânico, fobia, pessoas que liam a palavra. Foi feito esse experimento e isso foi constatado. Tremendo, não? A palavra de Deus, ela tem poder de transformar, ela tem poder de libertar. Então, se você precisa de uma transformação, de uma libertação, você precisa do quê? Mergulhar na palavra de Deus. O sucesso está aqui, gente, mergulhar na palavra de Deus. Por quê? É melhor uma palavra de Deus do que um bom plano. É melhor uma palavra de Deus do que patrimônios, do que uma conta gorda, porque estas coisas não te garantem. Estas coisas não te garantem, porque quando finalizar o teu tempo aqui nesta terra, você vai para a eternidade. E daí, como é que vai ser? É isso que nós temos que pensar. Nós somos forasteiros aqui nesta terra. Só que tem gente que vive como se aqui fosse o único momento. E não é.
E não é o único momento. Então, para você pensar, para você refletir, como que eu estou vivendo a minha vida? Quais têm sido as minhas prioridades? Começa a pensar. O teu dia, ele tem 24 horas para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Nós somos os únicos responsáveis pela administração do nosso tempo. Porque Deus deu o mesmo tempo para todo mundo. Rico, pobre, branco, negro, todos os tipos de pessoa. E aí cabe você administrar, porque as pessoas falam, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Normalmente nós colocamos isso, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para praticar o jejum, porque quando tem outros compromissos, a gente sempre dá um jeito, a gente sempre arruma tempo, a gente se organiza, aperta a agenda e nós sempre temos tempo. Então, coloque prioridade. Quando você levantar, levante um pouquinho mais cedo e coloque o teu dia, inicie o teu dia na presença de Deus. Coloque o Senhor como prioridade. Deus, o meu dia eu apresento ao Senhor. Você se reveste da presença de Deus, você medita na palavra de Deus e aí você está apto para vencer, para todas as adversidades do teu dia. Tem gente que levanta faltando 5 minutos para entrar no trabalho e se arruma e sai correndo. E aí quer ter expertise, quer ter sabedoria para lidar com as adversidades. E não tem como. Por quê? Porque você não tirou um tempo para buscar Deus. Quando você tirar o teu momento, você fala, Deus, eu estou indo trabalhar e eu preciso que o Senhor me dê direção para fechar negócios. Eu preciso que o Senhor me dê direção para lidar com os clientes. Eu preciso que o Senhor me dê estratégia esta semana. Eu preciso, Deus, de um milagre. Me dá sabedoria, abre os meus olhos. E Deus faz desta maneira. Ele abre, Ele dá estratégia, Ele dá sabedoria, Ele conduz você com cada cliente, com cada negociação. Só que você quer muitas vezes fazer estas coisas na raça, no seu conhecimento. Conhecimento é legal, é válido, mas é melhor a palavra de Deus do que o conhecimento das habilidades. Então, gaste tempo, procure buscar mais esse tempo de você ler a palavra de Deus. O teu primeiro momento, oferece a Deus, consagra a primícia do teu dia. E você vai ver, faça essa experiência durante uma semana, tirando 15, 20, 30 minutos todas as manhãs para dedicar e consagrar o teu dia a Deus. E você vai ver que o dia vai ser mais leve, ele vai fluir diferente. Vai ter problemas? Vai. Não estou falando que não vai ter problema, vai ter problema. Só que você vai conseguir, com habilidade e instrução e direção de Deus, sair de todos os problemas, de todos os conflitos. É isso que Deus vai fazer. Mas gaste tempo nisso. Uma outra coisa muito importante que nós não podemos negligenciar para que possamos ter sucesso na nossa vida é a oração. O que é a oração? A oração é a gente conversar com Deus. Nós mulheres gostamos tanto de conversar e isso seria interessante se a gente conversasse com essa mesma intensidade que a gente conversa, umas com as outras, conversasse com Deus. Você ia ver que ia ser muito mais interessante a sua vida. Deus é o melhor terapeuta que existe. Quando você fala para Ele o que você sente, Deus, hoje eu não estou legal, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com ciúmes, eu estou com inveja. E você abre o seu coração para Deus. Eu estou com medo, eu estou preocupada, eu estou angustiada. Quando você abre o seu coração para Deus, Deus tem o poder e a liberdade de vir o quê? Agir na sua vida. Agora, se você não fala, Deus não vai fazer nada. Poxa, Gisele, como assim? Eu tenho que abrir a porta do meu coração, eu tenho que falar para Deus. Porque pense bem, quando você vai para o médico, se você não fala o problema que você tem, ele não vai conseguir receitar um remédio para você. Na presença de Deus é a mesma coisa. Você precisa o quê? Falar, para você receber libertação,
Fala: Deus, eu tenho problema sim com pornografia e eu não sei mais como me libertar disso. Confesse para Deus as tuas crises, os teus problemas. Às vezes a gente fica preocupado em falar com as pessoas por conta do julgamento, mas Deus, Ele não julga você. Fale para Ele. Todo o peso que você sente, toda a opressão, fala para Ele. Se você que é homem e existe um peso, uma carga sobre a sua vida, né? A responsabilidade em cuidar da casa, em cuidar dos filhos, da esposa, né? Existe um peso e muitos homens muitas vezes se sentem inseguros com isso. Fala para Deus. Isso não é sinal de fraqueza. Peça ajuda para Deus. Fala: Deus, eu não sei como cuidar da minha família. Eu não sei como cuidar da minha esposa. Eu não consigo entender a minha esposa. Mas você também não vai entender. Mas Deus vai te dar direção e estratégia de como você tem que lidar com ela. É assim que funciona. É assim que funciona. Fica tudo mais leve. E Deus fala: faz assim, faz assim, faz assim. E é muito bom quando a gente tem uma direção de Deus. É muito bom quando Deus fala: faz assim, fica quieto, ou vai lá e dá um abraço. Não é muito bom? A direção de Deus. E vem direto naquilo que você precisa. E Deus conforta o seu coração. A oração, ela é uma arma poderosa para você ter sucesso. A oração é a arma mais eficaz para você vencer com todo o poder das trevas. A oração é a arma mais eficaz para você resgatar os teus filhos, o teu marido, a tua família. A oração é a arma mais poderosa, que quebra com todo jugo, que quebra com toda a adversidade, que quebra com todo o poder das trevas. A oração, ela tem esse poder. Então, não permita viver longe dessa fonte de poder. Não se permita, porque assim, eu vou dizer para você, nem sempre a gente vai ter vontade de orar. Nem sempre você vai levantar e falar assim: meu Deus, eu estou com uma vontade de orar que eu não me aguento. Normalmente a gente levanta com vontade de não levantar, né? Normalmente a gente sente vontade de comer, de dormir, de passear, menos de orar. Mas está tudo bem, está tudo bem, é assim mesmo. E você precisa fazer o que precisa ser feito, independente do que você sente. Andar com Jesus não tem a ver com emoção, porque às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto amor. Às vezes eu amo Jesus, às vezes eu estou brava com Jesus. Então, andar com Jesus não é emoção. Eu estou sentindo de ir na igreja. Não, você não vai, nem sempre você vai sentir. Precisa vir. Não estou sentindo de orar. Não importa. Você precisa orar. Você precisa ter a disciplina da oração e da leitura da Bíblia, independente do teu sentimento. Porque assim, eu e você, a gente levanta para ir trabalhar, não é verdade? Com vontade ou sem vontade, com dor de barriga ou não, a gente tem que levantar. Porque se a gente não vai trabalhar, o que acontece no final do mês? Ou no mesmo dia? A gente é dispensado. E aí nas coisas de Deus a gente vai o quê? Protelando e achando que é tudo sentimento e emoção, e não é isso. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? Enganoso. E o coração é o quê? É onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, faça o que precisa ser feito. Adultos faz o que precisa ser feito por conta de um resultado que ele vai ter. Criança só faz o que gosta. E nós somos adultos. E nós precisamos agir como adultos. Eu não estou sentindo, não importa. É igual o perdão. Nem sempre, e normalmente você não vai sentir de perdoar. Mas o que você deve fazer conforme a Bíblia? Perdoar. Quais as situações malignas e ruins que acontecem quando a gente não libera o perdão? São catastróficas. Então o que eu tenho que fazer? Perdoar. Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu sou inteligente. E eu preciso perdoar para eu me livrar dessas consequências ruins. Oração, eu vou orar porque eu sou santa, eu sou uma anja.
Não, eu vou orar e eu vou buscar e eu vou jejuar. Por quê? Porque eu sei que é importante para que eu viva a minha eternidade com Deus. Aqui, enquanto eu e você estamos vivos, nós temos o poder de escolha aonde nós iremos passar a nossa eternidade. Depois que passar para o outro lado, bater as botas, não tem como definir mais nada. Então viva a tua vida com intensidade na presença de Deus. Busque o sucesso espiritual. E você vai ver, igual está escrito aqui na passagem de Mateus 6,33. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas que eu e você precisa, Deus vai o quê? Nos acrescentar. Deus vai nos acrescentar. Só que a gente inverte a busca. Nós buscamos as coisas e deixamos Deus em segundo plano. E aí não funciona. Aí dá ruim, dá catástrofe. Então, busque a presença de Deus. Vamos lá, seguindo aqui. Quanto mais eu busco a Deus, mais clareza eu tenho na minha vida. Igual eu estava falando ali na questão, se você é um empresário, trabalhador autônomo, e você quer que a sua empresa cresça, e você quer que as coisas dê certo na tua vida, se coloque em propósito pela busca da presença de Deus. Aconteceu comigo, igual eu falei para vocês, Deus falou assim: Gisele, o segredo do seu sucesso está em o quanto você busca Deus. Porque eu estava naquela coisa, né, frenética, porque eu tenho que ter sucesso, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E a gente fica nesse desespero em ter. E Deus falou que o segredo do meu sucesso estava ligado e relacionado com a minha busca pela presença de Deus. Então, se você é empresário, trabalhador autônomo e precisa, né, todos os dias, tá trabalhando para você ter o sustento da tua casa para receber, você precisa da direção de Deus. Então, mais do que nunca, você deve ser a pessoa que mais busca, que mais ora, que mais jejua, que mais busca estratégias de Deus. Igual eu falei, é legal você ter uma estratégia de marketing, uma estratégia disso, mas nada se compara a uma estratégia de Deus. Nada se compara. Você pode vir com coisas incríveis, mas quando Deus está no negócio, quando você busca a presença de Deus, Deus te dá a direção certinho de como você deve fazer. Então, por que não buscar a Deus? Por que não, empresário, buscar a Deus para que haja prosperidade no teu trabalho, no teu negócio? Para que os teus clientes venham. Igual eu falei, quanto mais você se dedica na busca pelas coisas de Deus, Deus vai enviar os clientes, Deus vai enviar as coisas para você. É do interesse de Deus nos abençoar. É propósito, é intenção dele. Só que eu tenho que estar ligada nestas coisas para que eu possa desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Uma outra coisa interessante. Se você é pai e mãe, você precisa do quê? De uma orientação do Espírito Santo. Não sei se você já passou por isso, mas eu tenho uma piazadinha aí entrando na adolescência e eu tenho que pedir o tempo todo direção de Deus. Deus, me revela como é que está o coração daquela coisinha. Me revela o coração desse menino. Me revela o coração dessa menina. Por quê? Porque é uma incógnita. Adolescente é uma incógnita. É algo... só Deus mesmo para dar graça para a gente poder passar por esse período com a piazada. E a gente precisa do quê? Do Espírito Santo, da chave do coração daquela criança. Para Deus dar a chave do coração do seu marido, às vezes a gente fala, Deus, meu Deus, que é isso? Que homem é esse? O que eu fiz, Deus? E aí Deus começa a te dar a chave do coração do seu marido, e você sabe como você ser bênção na vida dele, e você entra para promover a vida do seu esposo. E aí, se você é homem, Deus te dá a direção. Se você é o marido, Deus te dá a direção de como você tocar o coração da tua esposa. Deus dá a chave do coração das pessoas. O Espírito Santo revela aquilo que precisa ser tratado. Ele traz sensibilidade. Às vezes, a sua esposa precisa de um abraço.
Às vezes a sua esposa precisa ser escutada. Às vezes os teus filhos precisam o quê? De um momento de qualidade. E você percebe isso através da sensibilidade que o Espírito Santo traz. Se você vê alguma coisa diferente na tua casa, um mover diferente, umas palavras diferentes, se você está atento à voz do Espírito, você já sabe que tem algo ali que não está legal. Você já consegue se antecipar à ação das trevas. Você vê algo diferente, você já levanta e começa a guerrear pela tua família. Você percebe algo estranho na tua casa e você se levanta e guerreia pela tua família. Só que isso só é possível quando eu tenho essa sensibilidade ao mundo espiritual. Muitos crentes vivem caos nas suas casas por não ter essa sensibilidade e perceber que é um ataque do maligno. Não precisa me responder, só pensa aí. Quantos casais brigam por conta de nada? Um fala A, o outro entende B e no final dá C. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão, se manifestar. Acontece muito disso. E isso é o quê? Um ataque do diabo. Um ataque do inferno. Teu marido chega diferente ou a tua esposa chega diferente pelo andar. Se você é sensível, você já percebe que tem algo diferente. E aí você já entra em ação, em oração. É isso que nós precisamos. Então, o nosso sucesso é busca pela presença de Deus. Terapia é legal, ajuda a organizar os pensamentos, ajuda. Mas a presença de Deus, a presença viva da presença de Deus, ela entra, ela invade, ela transforma, ela muda a nossa estrutura. A presença viva de Deus, ela tem essa capacidade de mudar, ela tem condição de ir lá no nosso passado e trazer cura, mudar o nosso presente, para que possamos ter um futuro na presença de Deus. A terapia nos ajuda, mas Deus transforma. E é isso que você e eu precisamos. Quer ter sucesso na sua vida? Busque a presença de Deus. Quer ter sucesso nos teus negócios? Busque a presença de Deus. Quer ter uma família bem-sucedida? Busque a presença de Deus com intensidade. É isso que eu e você precisamos. Está aqui o segredo que muitas pessoas estão correndo e vivendo uma vida frenética, atrás de coisas. Nós só precisamos de um tempo na presença de Deus, é isso que a gente precisa. Aquele dia ruim que você teve, você precisa de um tempo na presença de Deus. Coloque um louvor. Se você não tem condição de orar, coloque um louvor e chore na presença de Deus. Se aquele dia foi difícil, chora na presença de Deus. Todas as nossas lágrimas, todos os nossos gemidos, todas as nossas orações não verbalizadas, mas através do choro, o que Deus faz? Ele colhe todas as nossas lágrimas, todas as nossas orações. Está lá, nenhuma delas é esquecida. Só que a gente não faz isso. Eu quero trazer essa palavra para encorajar, para despertar você a ter uma vida na presença de Deus, a ter sucesso na presença de Deus, a você ter certeza da tua eternidade. Se você não tem certeza da tua eternidade, o dinheiro na conta não serve de nada. Ela não vai pagar o ingresso, ela não vai pagar a tua salvação. O dinheiro não vai pagar a tua salvação. A tua casa legal não vai pagar a tua salvação. O que paga a nossa salvação já foi o sangue de Jesus. Só que eu preciso o quê? Me arrepender e confessar e aceitar. É isso que nós precisamos. Eu quero pedir para você, aí onde você está, sentado mesmo, que você feche os teus olhos e comece a refletir, a pensar. Eu tenho certeza da minha salvação? Se eu morrer hoje, para onde eu irei? Para onde eu irei? Para o céu com o Senhor? Ou estou com dúvida?
Pense aí com os teus botões. Você tem dedicado tempo na presença de Deus ou em todas as outras coisas, menos na presença de Deus? Comece a orar ao Senhor. Comece a orar. Comece a pedir perdão. Comece a clamar pela misericórdia de Deus. Comece a clamar por uma transformação na tua vida. Peça para Deus ajudar você a ter prioridade na tua vida espiritual. Peça para Deus te ajudar a ser intensa no teu devocional com Deus. Comece a pedir. Fala para Ele que você, de repente, não tem certeza da sua salvação e que está tudo um caos na tua vida. Comece a confessar para Ele. Esse é o momento que Deus separou para que você se conserte. Esse é o momento que Deus separou para que você tenha certeza do teu nome no livro da vida. Esse é o momento, então não desperdice ele. Aquieta o teu coração e comece a orar. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. A minha vida está um caos e eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua direção, Deus, em tudo aquilo que eu tenho feito. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma estratégia do Senhor na minha vida, dos meus filhos, nos meus negócios. Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. É do Senhor que eu dependo. É do Senhor que eu necessito. Me ajuda, Senhor, a sair deste culto convicto da minha salvação, porque nada mais importa, nada mais tem valor do que a certeza da salvação. Eu sei que o Senhor vai vir me buscar e eu quero ir com o Senhor. Eu quero ter o meu nome no livro da vida. Eu quero ter a minha vida no teu altar. Eu quero ter a minha vida sendo direcionada e guiada pelo teu Espírito Santo. Eu não quero mais que as minhas emoções tomem conta de mim, mas eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Tenha, Senhor, o controle da minha vida, o controle das minhas finanças, o controle, Deus, o controle das minhas emoções. Me ajuda, Senhor. Eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Tem misericórdia. Me perdoa nesta noite. Me perdoa, Senhor, por dar prioridade a todas as outras coisas, menos para o Senhor. Me perdoa, Senhor, por ser mesquinha. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, por ser egoísta e não buscar a Tua presença. Eu sinto muito, Deus, por ser assim. Eu sinto muito por muitas vezes ter negociado o meu tempo na Tua presença com todas as outras coisas. Me perdoa por passar mais tempo nas redes sociais do que lendo a Tua palavra. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, por não ouvir a Tua voz e viver uma vida de qualquer jeito. Me perdoa, Pai, eu não quero mais isso para mim. Eu não aceito mais esse tipo de vida. Eu quero uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia da Tua glória, cheia da Tua presença. Uma vida, Deus, guiada e pautada pelo Teu Espírito Santo. O que eu mais quero é ser guiada, conduzida pelo Teu Espírito Santo. Eu quero sentir a Tua vida jorrando dentro de mim. Eu quero sentir a alegria da salvação. Eu quero sentir paz. Eu quero sentir tranquilidade. Eu quero sentir leveza na minha vida. Me ajuda, Senhor. Eu estou cansada da vida atribulada que eu tenho vivido. Eu quero uma vida abençoada. Eu quero uma vida leve na Tua presença. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu sou ruim de relacionamento. Me ajuda, Deus, a ter mais sensibilidade nos relacionamentos. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser a expressão da Tua glória aqui nesta terra.
Eu quero ser a tua palavra em movimento. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor através da minha vida, nos meus comportamentos, na minha maneira de falar, na minha maneira de proceder. Senhor, me ajuda. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Tudo que eu mais quero é te Se ver. coloque de pé. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Comece a adorar a Deus com tua glória através e dessa poder. canção. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Você que precisa fazer um concerto com Deus, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero te pedir perdão por negligenciar o meu tempo de devocional. Por favor, me perdoa. A partir de hoje, eu vou fazer de tudo. Eu terei disciplina, constância na minha busca pelo Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E todos os dias eu quero ter certeza e convicção da minha salvação, da minha eternidade. Eu já sei aonde irei passar a minha eternidade. E ela será com o Senhor, te adorando, te louvando eternamente. Em nome de Jesus. Esse é o sucesso que eu quero ter na minha vida. A minha vida espiritual no teu altar. Em nome de Jesus. Amém.